Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Cá estamos para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, seu professor de geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Aula de número 14, onde nós iremos tratar da nossa revisão. Então, vamos de conteúdo de revisão. Alunos, durante as nossas aulas de geografia aqui na segunda série, na unidade de número 2, nós falamos sobre os setores da economia. E eu já começo esse momento falando aqui com imagens, dos principais setores da economia, né? Vocês estão vendo imagens do setor primário, né? Temos a atividade de agricultura, pecuária, o extrativismo, que pode ser animal, vegetal, mineral. São essas atividades que compõem o setor primário. Temos também um outro setor da economia muito importante, que é o setor secundário, que vocês vão observar aqui. E o setor secundário, ele envolve ali as atividades relacionadas à indústria, à construção civil. O setor secundário, ele é um setor que atua na transformação das matérias-primas lá do setor primário em bens industrializados, né? Como eu falei, o setor secundário é um setor bem importante. Chegamos ao setor terciário. E aqui o setor terciário é o setor que vai envolver ali atividades ligadas ali ao comércio, ligadas ali a serviços, como os serviços relacionados à saúde, à educação, tá? Então é um outro setor muito importante, tá? Bem, nós temos também o setor quaternário e eu vou caracterizá-lo melhor no decorrer dessa aula. Quero agora, neste momento, destacar para vocês o que são esses setores da economia. Acompanhe aqui comigo. Os setores da economia são segmentos em que se dividem as atividades econômicas e produtivas de uma sociedade, tá certo? E aqui eu tenho as características, né, mais gerais desses setores da economia. Primeira característica mais geral, tá? É que esses setores da economia, eles marcam ali, tá? As atividades, a classificação, por assim dizer, das atividades econômicas e produtivas de um determinado lugar, tudo bem? Prosseguindo, eu gostaria de destacar com vocês que esses setores da economia, eles se classificam ali, eles são classificados conforme o estágio de produção e complexidade, tá? Os setores da economia são essenciais para a gente entender a economia de um país ou de uma região. Dá para a gente saber, né, se esse país é desenvolvido, se ele está em desenvolvimento, analisando somente os setores da economia. Prosseguindo, os setores da economia, eles influenciam no desenvolvimento socioeconômico, né? E eles também são a base para a gente analisar a riqueza gerada em um país, os empregos também que são gerados. Tudo bem? Até aqui tá tudo tranquilo? Agora eu tenho aqui a classificação, aliás, eu tenho aqui a identificação de quais são esses setores, tá? Então nós temos aqui 4 setores da economia: setor primário, secundário, terciário e quaternário. Professor, quais são os setores da economia? Primário, secundário, terciário e quaternário. A gente vai verificar as características de cada um deles, bem simples, tá? Bem sucinta. Vamos começar com o setor primário. O setor primário reúne ali, como eu já falei para vocês, as atividades ligadas à agricultura, à pecuária e o extrativismo, tá? Ele produz ali as matérias-primas perdão, que serão utilizadas lá pelo setor secundário, tá? Falando em setor secundário, o setor secundário aborda ali a atividade industrial e a construção civil. O setor terciário, ele envolve ali os serviços de uma forma geral, ligados ali ao comércio, ao transporte, à educação, à saúde. E nós temos também o setor quaternário, que basicamente produz serviços intelectuais, né? É o responsável por produzir as inovações tecnológicas. Agora que vocês já sabem quais são os 4 setores da economia, eu vou caracterizá-los com mais detalhes, a começar com o setor primário. Observe aqui as principais características do setor primário. Primeiro ponto, como eu já falei para vocês, envolve atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. É, é um setor base para as cadeias produtivas dos demais setores, tipo setor secundário, tá?
eles predominam em economias menos desenvolvidas. Então, um país que concentra muita mão de obra no setor primário, que concentra a maior parte do seu PIB vinda ali do setor primário, é um país que ainda está em desenvolvimento, tá? Se, se as questões ambientais não forem levadas em consideração, a gente tem alto impacto ambiental, certo? E a modernização, a utilização de tecnologias pode ajudar a aumentar a produtividade e diminuir esses impactos ambientais ocasionados ali pelas atividades econômicas desenvolvidas no setor primário, tipo a agricultura, a pecuária e também o extrativismo, certo? Setor secundário, tá? Vamos lá destacar quais são as principais características do setor secundário. Acompanhe aqui comigo. Olha, atua na transformação de matérias-primas em bens industrializados, desenvolve ali atividades como construção civil e produção de bens duráveis, que vêm da atividade industrial. Agrega valor ao produto do setor primário, porque ele transforma a matéria-prima em um bem já industrializado, tá? Gera emprego em larga escala e impulsiona também as inovações tecnológicas. Já gerou muito mais emprego, tá? Hoje, com a modernização da atividade industrial, né, a gente tem cada vez menos postos de trabalho sendo gerados, tá? Concentra ali em áreas com se concentra, né, a atividade do setor secundário ou as atividades do setor secundário em regiões que apresentam ali infraestrutura, logística e energética robusta, ou seja, o setor secundário, as atividades do setor secundário, elas vão ficar próximas às regiões com serviços logísticos como transporte, energia, em abundância para que essa atividade seja desenvolvida ali com mais segurança no que diz respeito aos insumos, né? Classificação do setor terciário agora. Acompanhe aqui comigo. O setor terciário, ele envolve as atividades como comércio, saúde, educação, turismo, transporte. Diferente da indústria e da agricultura, ele oferece serviços, perdão, ao invés de um produto. Então aqui a gente tem um serviço sendo oferecido, tipo uma consulta médica, tá? No setor terciário. Está mais concentrado ali em áreas urbanas, onde tem muita gente, tá? Que é o local onde tem demandas para o setor terciário, certo? Prosseguindo, é o setor que mais emprega atualmente, em funções variadas, tá? Apoia e facilita as atividades desenvolvidas no setor primário e no setor secundário. Chegamos agora ao setor quaternário e eu tenho aqui algumas características importantes para a gente destacar, tá? Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui no setor quaternário. Acompanhe aqui comigo. Olha, o setor quaternário, ele tem como base ali o conhecimento, né? Ele foca ali na pesquisa, ele foca na inovação, ele foca na informação. Envolve ali áreas como informática, biotecnologia, telecomunicações, ciência de uma forma geral, tá? Exige uma mão de obra extremamente qualificada, são as pessoas que vão produzir conhecimento, vão produzir novas tecnologias, tá? Produz ideias, patentes, softwares e novas soluções para os problemas lá do setor primário, secundário e terciário. Então, ele apoia os outros setores da economia. Tudo bem até aqui? Bem, durante as nossas aulas de geografia, nós também falamos sobre globalização. E eu começo esse momento da nossa aula definindo para vocês o que é a globalização. Acompanhe aqui comigo. Globalização é o processo de ligação, integração entre diferentes países e sociedade, tá? Tornando ali o mundo mais conectado. A globalização, ela envolve trocas rápidas de produtos, informações, tecnologias, culturas, pessoas, aproximando os lugares que são distantes geograficamente, né? Então, a globalização é esse momento da nossa sociedade onde a gente tem uma maior conexão entre pessoas, entre lugares, tá? E essa maior conexão entre pessoas e lugares, ela só foi possível graças à evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação, que possibilitaram essa integração,
uma maior circulação de pessoas, mercadorias, capital, cultura e informação pelo território global. Para vocês terem uma ideia do quanto os meios de transporte eles evoluíram e possibilitaram essa maior conexão, eu tenho aqui para vocês, né, dois meios de transporte que eu vou analisar, o aéreo e o marítimo. Vou começar com o transporte aéreo, tá? Olha aqui o primeiro avião, né, o 14 bis, projetado por um brasileiro, Santos Dumont. Os aviões evoluíram muito, em especial durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e nos dias atuais também, tá? Na década de 50, por exemplo, a aviação civil já estava ali bem consolidada, né, com aeronaves transportando pessoas de um continente para o outro até. Na década de 60, os aviões eles cresceram, tá? Ficaram maiores. Na década de 70, os aviões ficaram muito velozes. Nós temos aqui a imagem do Concorde, que é o nosso avião supersônico. E na atualidade, os aviões são desse jeito que vocês estão vendo aí, com modelos capazes de viajar a uma velocidade superior a 900 quilômetros por hora e transportar 800 passageiros em uma única classe. Olha só como evoluiu o transporte aéreo, tá? Prosseguindo, a gente tem o transporte marítimo, que também evoluiu bastante, tá? Nós soltamos lá do século XV e do século XVI, né? Deixamos de utilizar ali as caravelas, né? E passamos a utilizar os navios a vapor. Posteriormente vieram os navios mais modernos, impulsionados ali pelas guerras que nós tivemos, né? Então, as embarcações se modernizaram muito e se tornaram navios gigantescos. Os navios modernos, conforme vocês vão ver na próxima imagem, né? Na próxima, depois dessa, são gigantescos, capazes ali de transportar milhares de toneladas, né, de carga de uma vez só em uma velocidade considerável, tá? Para vocês visualizarem melhor como os meios de transporte eles evoluíram, eu tenho um exemplo aqui do tempo de deslocamento entre Brasil e Portugal, ou Portugal e Brasil, como queiram, tá? Lá no século XV e no século XVI, o tempo de viagem entre Brasil e Portugal, ou Portugal-Brasil, como no exemplo, né, era de aproximadamente 44 dias quando nós utilizávamos as caravelas. Se tudo desse certo, tá? Porque a possibilidade das coisas não saírem como planejadas eram grandes, e essa viagem poderia demorar 2 meses ou até 3 meses, correndo o risco das embarcações nem chegarem ao destino final. Essa mesma viagem ela é feita nos dias atuais no espaço de algumas horas. Tempo de viagem entre Manaus, capital do Amazonas, e Lisboa, capital de Portugal, é de 8 horas e 30 minutos. Olha como os meios de transporte eles se tornaram mais rápidos, né? E é o que possibilita que a gente tenha essa maior fluidez de pessoas, de mercadorias, de capital, de informação, de cultura pelo território global. As comunicações também evoluíram bastante e é isso que a gente vai ver a partir desse momento, né? A evolução dos meios de comunicação, analisando um exemplo, o telefone, né? Nós temos o primeiro telefone criado por, desculpa, Alexander Graham Bell, e olha como os telefones eles se modernizaram. Saímos do telefone de mesa, passamos pelos telefones automáticos, chegamos à era dos telefones móveis, né, conforme vocês vão observar na próxima imagem. E agora nós estamos na era digital, né, onde nós temos os smartphones conectados ali à internet, que trazem para a gente, assim, uma facilidade muito grande, né, que permitem que a gente acesse diversos serviços utilizando esses telefones, certo? Bem, mas a globalização não trouxe só avanços, né? Alguns problemas foram agravados pelo processo de globalização, como é o caso da desigualdade socioespacial. Acompanhe aqui comigo. Olha, a desigualdade socioespacial, ela está relacionada ali à distribuição desigual no espaço geográfico dos equipamentos e serviços urbanos, tá? Ela pode ser observada entre os bairros, cidades ou regiões. Basta você analisar a sua cidade. Tem um bairro que tem uma melhor infraestrutura e equipamentos urbanos, e outros bairros que não têm essa infraestrutura e equipamento urbano, como praças, saneamento básico, água potável, energia elétrica, ruas com pavimentação asfálticas, enfim, a gente consegue observar essas desigualdades socioespaciais analisando os espaços das nossas cidades, tá? Então, a desigualdade socioespacial, ela reflete a concentração de infraestruturas
em certos bairros de uma cidade, por exemplo, em certas áreas. Gera segregação urbana, né? De um lado, as pessoas pobres vivendo em bairros sem infraestrutura, de outro lado, as pessoas ricas vivendo em bairros com uma boa infraestrutura, tá? É um retrato visível das desigualdades sociais, que em países como o Brasil são bastante acentuadas, certo? Bem, a globalização, ela contribuiu para a ampliação dessas desigualdades. De que forma, professor? Olha aqui alguns pontos comigo. Eh, os países ricos, eles concentram ali o capital, que é o dinheiro, eles concentram o desenvolvimento tecnológico, eles concentram poder. As nações pobres, elas se tornam dependentes desses países. E aí essas desigualdades, elas vão crescendo entre os países ricos e os países mais pobres, tá? E agrava a situação, o fato que nem todos têm acesso, né, a essa tecnologia, aos serviços modernos proporcionados pela globalização. Por isso a gente costuma dizer que a globalização é uma fábula. Vende-se a ideia que ela é boa e acessível para todo mundo, quando na realidade ela não é, certo? Esse cenário ele gera ali exclusão e marginalização social, certo? Bem, prosseguindo, nós falamos também durante as nossas aulas sobre rede urbana. Acompanhe aqui a definição do que é uma rede urbana. A rede urbana é o conjunto de cidades ou centros urbanos que estão articulados territorialmente e que estabelecem diferentes relações entre si. São formados ali por cidades de diferentes tamanhos e níveis de desenvolvimento e estão interligadas devido ao fluxo de pessoas, bens e serviços. E quem faz esse fluxo de pessoas, bens e serviços são os meios de transporte e os meios de comunicação. Então, a rede urbana nada mais é do que as cidades conectadas entre si através dos meios de transporte e através dos meios de comunicação, certo? Nós temos dois tipos de rede urbana: a chamada rede urbana densa e a rede urbana rarefeita. A rede urbana densa, ela é caracterizada pela grande quantidade de cidades próximas entre si, intensamente conectadas por fluxos de transporte, serviços e atividades econômicas. Já a rede urbana rarefeita apresenta número reduzido de centros urbanos, grandes distâncias geográficas entre as cidades e menor integração entre elas, tá? Eu tenho aqui para vocês um quadro que eu considero importante para a gente entender melhor a rede urbana densa e a rede urbana rarefeita. Distribuição das cidades. Na rede urbana densa, grande quantidade de cidades próximas, tá? Com forte integração territorial entre elas. Na rede urbana rarefeita, poucas cidades distribuídas em grandes distâncias, né? Elas estão ali afastadas geograficamente uma das outras. Seguindo, a gente tem os fluxos, né, de pessoas, mercadorias e capitais. Ele é intenso na rede urbana densa e reduzido na rede urbana rarefeita. Infraestrutura. Rede urbana densa concentra muita infraestrutura de transporte, de comunicações. Rede urbana rarefeita, pouca infraestrutura de transporte e também de comunicações, certo? Bem, a hierarquia urbana. Na rede urbana densa, a gente tem a presença de metrópoles, capitais regionais, cidades médias. As metrópoles e capitais regionais estão no topo da hierarquia urbana, né? Na rede urbana rarefeita, as cidades que predominam são médias ou pequenas, dependentes ali uma das outras, tá? Bem, eh, região do Brasil onde eu tenho rede urbana densa, sul e sudeste. Região do Brasil onde eu tenho rede urbana rarefeita, norte e parte do centro-oeste. Tudo bem até aqui? Tá dando para compreender esse conteúdo? Bem, nós vamos falar um pouco sobre as características da urbanização e das cidades nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento ou emergente. Vamos começar com as características das cidades em países desenvolvidos, tá? Bem, a urbanização e as cidades, né, nos países desenvolvidos, elas vão crescer, vão se intensificar
No século XVIII, com as revoluções industriais, isso aconteceu através do êxodo rural, que foi moderado e contínuo, né? Então, essa migração campo e cidade aconteceu ali de forma bem gradual. Prosseguindo, a gente destaca que essas cidades cresceram ali com infraestrutura mais organizada, em especial ali saneamento, transporte, serviços públicos de uma forma geral. O setor secundário ele foi responsável por atrair essas pessoas do campo para as áreas urbanas, né? O Estado ele teve tempo, prosseguindo, para a gente para se organizar melhor para receber essas pessoas que estavam vindo do campo para a cidade, aumentando ali sua renda, promovendo também o chamado estado do bem-estar social. Já a urbanização nos países emergentes ou em desenvolvimento, ela foi muito acelerada, tá? Foi tardia em relação aos países que começaram a Revolução Industrial lá no século XVIII, se intensificando após a década de 1950, tá? Milhões de pessoas migraram do campo para a cidade em busca ali de empregos e melhores serviços urbanos, né? O crescimento urbano foi bastante desordenado e a expansão rápida superou a capacidade de planejamento do Estado. Destaco também para vocês que nos países emergentes e em desenvolvimento, a gente tem alta concentração populacional, né? Em cidades como São Paulo e Mumbai, tá? Temos também desigualdades socioespaciais evidentes, tá? Reforçando ali o contraste entre áreas ricas e periféricas. Então a gente tem uma concentração urbana muito grande, né? Uma concentração populacional em grandes centros urbanos, como por exemplo o caso de São Paulo, que eu acabei de citar para vocês. Então essas são as principais características dos países da urbanização e das cidades dos países emergentes e em desenvolvimento. Bem, com isso, a gente vai finalizando o conteúdo da nossa aula.